Olá! Hoje o nosso papo é sobre um vírus com um nome que talvez tenha começado a aparecer por aí mais recentemente: Nipah. Com a memória da pandemia ainda bem fresca na cabeça, é super natural que qualquer nova ameaça viral já acenda um alerta, né? Mas o que a ciência realmente tem a nos dizer sobre o Nipah? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente começar a entender a seriedade do Nipah, vamos olhar para esse número: 75%. Essa pode ser a taxa de letalidade do vírus em alguns surtos. Para ter uma ideia, é um índice de mortalidade altíssimo. É justamente por isso que a Organização Mundial da Saúde o considera um patógeno prioritário, que precisa de muita pesquisa e vigilância. Essa letalidade toda, claro, leva a gente para a pergunta central de hoje. Será que o Nipah poderia ser a próxima grande pandemia? Bom, para responder isso, a gente precisa entender como ele funciona, como se espalha e, o mais importante de tudo, quais são as diferenças cruciais entre ele e o vírus que causou a Covid-19. Certo, então vamos começar pelo básico. Nessa nossa primeira parte, a gente vai conhecer a identidade desse vírus, o que ele é e de onde ele veio. Bom, o Nipah, ou NIV, é o que a gente chama de vírus zoonótico. E o que isso quer dizer? Que ele pula de animais para humanos. Ele foi descoberto há pouco mais de 20 anos e o grande perigo dele é o que ele causa no nosso corpo. Desde uma doença respiratória bem grave até uma encefalite, que nada mais é que uma perigosíssima inflamação no cérebro. E como a gente vê aqui nessa linha do tempo, o Nipah não é exatamente uma novidade. Desde que foi identificado lá no finalzinho dos anos 90, ele tem causado surtos, mas a palavra-chave aqui é localizados. Os casos se concentram principalmente em países do sul e sudeste da Ásia. Lugares como Bangladesh e o estado de Kerala, na Índia, são focos que de tempos em tempos voltam a aparecer. Então a pergunta é: como esse vírus sai da natureza e chega até as pessoas? Entender essa cadeia de transmissão é fundamental. É como desvendar um mistério, e é a peça-chave para a gente conseguir se prevenir. Como a gente já falou, o Nipah é uma zoonose, ou seja, a história dele começa no mundo animal. E olha, esse conceito é absolutamente vital hoje em dia, porque muitas das doenças emergentes mais perigosas, inclusive a própria Covid-19, seguem exatamente esse mesmo caminho. A transmissão do Nipah segue um caminho bem definido. Olha só, tudo começa com os morcegos frugívoros, que são um reservatório natural. O problema acontece no que os cientistas chamam de evento de transbordamento, que é quando o vírus consegue saltar para outros animais, como porcos, ou contaminar alimentos. É a partir daí que os humanos podem se infectar. E aqui vem um ponto muito importante. A transmissão de pessoa para pessoa também acontece, e esse é fundamental. Ela exige um contato muito próximo com os fluidos corporais de alguém que está doente. Guarde bem essa informação porque ela vai ser crucial para a nossa pergunta sobre o risco de pandemia. Depois que a pessoa é infectada, o vírus pode ficar incubado por até 2 semanas. E é aí que mora um perigo. Os primeiros sintomas são muito parecidos com uma gripe comum. Mas a progressão da doença é que assusta. Ela pode evoluir muito rápido para um quadro neurológico bem grave, com encefalite, convulsões e até coma, além de também poder atacar o sistema respiratório. Ok, agora vamos para o centro da nossa análise. Como é que essa ameaça se compara com a pandemia que todos nós vivemos? É aqui que as diferenças ficam muito claras e, mais importante, nos ajudam a entender o cenário. Essa tabela aqui deixa as diferenças bem na nossa cara. Primeiro, são de famílias de vírus completamente diferentes. Eles atacam partes distintas do corpo, a Covid-19 principalmente o sistema respiratório, já o Nipah o sistema neurológico. A letalidade, como a gente já viu, é incomparavelmente maior no Nipah, mas a diferença crucial, aquela que responde à nossa grande pergunta, está na última linha: a forma de transmissão. O Nipah precisa de contato direto com fluidos corporais. A Covid-19, por outro lado, se espalha com muito mais facilidade pelo ar. E é justamente essa diferença na transmissão que nos leva ao ponto principal. Vamos entender agora por que, mesmo sendo muito mais letal, o Nipah representa um risco de pandemia bem diferente. Essa citação nos dá a resposta científica. Ela menciona o tal do R0, ou número básico de reprodução. Pensa assim, o R0 mede o potencial de um vírus para se espalhar. Se uma pessoa com o vírus o transmite em média para outras duas, seu R0 é 2. E o que a gente sabe é que o R0 do Nipah é bem mais baixo que o do vírus da Covid-19. Então, aqui está a conclusão. O Nipah é, sim, mais letal para a pessoa que o contrai, mas ele é muito menos eficiente na hora de se espalhar.
Esta baixa transmissibilidade o mantém contido em surtos locais, quase como se estivesse numa bolha, o que impede aquela disseminação global que a gente viu com a Covid-19. E esse é o principal fator que nos dá um certo alívio sobre o risco de uma nova pandemia como a que vivemos. Bom, sabendo que o risco existe, mesmo que localizado, o que o mundo está fazendo para se preparar para ameaças como o Nipah? Vamos dar uma olhada nas estratégias de prevenção e resposta. A realidade hoje é dura. A gente não tem armas específicas contra o Nipah. Não existem vacinas aprovadas ou remédios antivirais dedicados. O tratamento que existe hoje é focado em dar suporte ao paciente, em controlar os sintomas. E isso, claro, torna a corrida por novas pesquisas e medicamentos ainda mais urgente. Sem um tratamento específico, a prevenção se torna nossa principal ferramenta. E isso vai desde cuidados individuais, como evitar contato com animais doentes em áreas de risco, até estratégias globais. Uma das mais importantes é a chamada saúde única, que parte de um princípio bem simples. A saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente estão totalmente conectadas. Ou seja, cuidar da natureza também é cuidar da gente. Mas a ciência não está parada e existe uma luz no fim do túnel. Uma candidata à vacina já passou pela primeira fase de testes em humanos, e os resultados iniciais mostraram que ela é segura e, mais importante, consegue gerar uma resposta do nosso sistema de defesa. É um primeiro passo, mas sem dúvida um passo muito importante e promissor. E a gente termina com essa reflexão. O Nipah, assim como outros tantos vírus, é um lembrete constante de que a nossa saúde está ligada à saúde do planeta. A grande questão que fica não é se haverá uma próxima ameaça, mas sim como estaremos preparados para quando ela chegar. Com tudo que a gente viveu e aprendeu, a esperança é que a resposta seja muito mais preparados do que antes.